beleza? E aí é só a gente lembrar da seguinte regra: pré-venda sempre vai virar cupom fiscal, sempre. Seja na hora quando o cliente está pagando, né? Ok? Ou seja, aquele cliente que saiu fora e não pagou, aquilo vai ter que virar um cupom e um cupom cancelado depois, beleza? Legal? Então, pré-venda, pessoal, sempre vira cupom fiscal. Joia? Ok? Qual é o segundo documento que o PAF criou para poder responder a tua pergunta lá sobre orçamento, né? É esse aqui, ó. Na legislação do PAF, e aí fica aqui a dica, tá, pessoal? E a Ana, ela é muito insistente disso lá com a nossa equipe, né, Ana? Tem que ler o PAF, né? Tem que ler, legal? Então, tira um tempinho em casa. Se quiserem uma boa prática que funcionou lá na Daruma, foi o seguinte: nós reunimos os desenvolvedores e a equipe de suporte para desenvolvedor, cada um leu o PAF, depois a gente reuniu todo mundo junto, regado a pizza, todo mundo leu o PAF em conjunto, como oração, né? E aí todo mundo deu o PAF em conjunto, depois cada um deu sua opinião, depois saíram no tapa, depois voltou e chegamos a uma conclusão, legal? Então, marca reuniões, né, estudo de grupo ali, com seus desenvolvedores para lerem o PAF. É importante ler o PAF, beleza? Vamos falar do DAV agora? Do DAV? Mas antes disso, pessoal, eu tenho uma dúvida também de pré-venda, que foi no outro evento que nós tivemos lá. Eu acho que até em São Paulo, Coleman, nos deram essa dúvida. O pai entrou com a esposa e a filha, ok? E cada uma recebeu um cartãozinho para fazer compra. Legal? Ok? Bom, o que é isso? Além de ser um cara falido, né, porque levar a esposa e a filha para fazer compra, né, ok? O que vai acontecer na hora de pagar? Quem vai pagar é o pai sempre, né? No cartão dele. E são duas pré-vendas. Uma filha foi para um lado, a mãe foi para o outro, fez as compras e chegou no caixa as duas para fazer o pagamento daquele cartãozinho que é a pré-venda. Legal? Pode unir as pré-vendas? Até agora eu não vi nada na lei que permite isso. São 2 cupons. Um cupom para cada pré-venda. Beleza? É um cupom para cada pré-venda emitida. Duas transações de cartão de crédito, duas. A gente também já fez umas sugestões de que no rodapé saia o número das pré-vendas que gerou aquele cupom fiscal, mas até hoje, pela lei aqui, é um cupom para cada pré-venda, legal? Nesse inteirinho a pessoa perde a venda, né? Perde o cupom? Rapaz, mas você maquinou essa aí, hein? Você estava aí só pensando, como é que eu vou ferrar o cara? Peraí, tá bom, beleza. Bom, aí outra coisa, você leu aí que o PAF não diz nada nem contra nem a favor. É possível fazer essas... Não, aqui diz, ele diz contra, quando ele diz assim, que cada pré-venda tem que virar um cupom fiscal. É 1 para 1, né? Não 1 para N. Não pode juntar os dois, exato. Então o cliente tem que fazer 2 pagamentos separados. 2 pagamentos separados, infelizmente. Isso é uma coisa que a gente já deu feedback já para que possa ser modificado, mas hoje ele funciona assim ainda. São 2, tá? E aí no rodapé de cada cupom fiscal tem que sair lá o número, beleza? Ó, é importante, pessoal, que vocês, através da AFRAC, a CESPRO, através dos órgãos certificadores aqui, da Polimig e Inatel, montem também esses feedbacks interessantes, porque isso chega no ouvido da fiscalização. E eu vou dizer uma coisa para vocês, tá? Os fiscais, aqui o Paulo Gilberto, o Mauro Deserto, o Rogério Melo, o Portinho, estão de ouvidos abertos para tentar entender aí o que precisa ser melhorado, né? Ok? Acho que todo mundo aqui conhece o Paulo Gilberto, é uma pessoa super acessível também, você consegue tirar dúvidas e tal, então você pode estar dando esses feedbacks aí para os órgãos certificadores, né? A gente está encaminhando isso para a fiscalização. Vamos evoluir agora? Vamos evoluir? Davi, diga lá. Concomitância. Certo. Bilhete de passagem não. Ali diz que a concomitância para prestador de serviço não. Ok? Não para prestador de serviço e não também para o ECF sempre offline. Isso também não. Já vou falar do ECF offline, aí eu te cito aqui como é que fica o cara de bilhete de passagem, tá? Que tem um cupom fiscal, bilhete de passagem, né? Beleza? Tá? Vamos falar do DAV, pessoal. O DAV, ele é o documento auxiliar de vendas. Esse documento não tem no ECF. Ok? Então você não tem um comando para fazer DAV, beleza? Não tem, tá? O que é o DAV? Olha que interessante que ele fala que é o DAV, ó. Ele fala aqui, ó, documento auxiliar de venda. O documento é emitido e impresso antes da concretizada operação ou prestação para atender às necessidades operacionais do estabelecimento usuário de ECF. Na emissão e impressão de orçamento, que é a tua pergunta lá, né? Ok? Orçamento, pedido, ordem de serviço. Agora, olha que fantástico, ó. Ou outro documento de controle interno do estabelecimento. Qualquer outro documento, que não seja cupom, né? Que você precisa imprimir no seu estabelecimento, troca de operador, relatório de estoque, quantas vezes o cara se ausentou do caixa, e assim vai,
você vai poder imprimir. Você não tá podado de imprimir, não. Só que você vai imprimir num documento chamado DAV. Ok? Então, o orçamento é um DAV. Ordem de serviço, que o cara chega na oficina e vai comprando as peças, é um DAV. Tem mais peças para aquela ordem, porque o mecânico viu lá que tinha alguma coisa a mais para colocar, é mais um DAV anexado àquele DAV anterior. Ok? Então, o DAV, ele é o cara para você imprimir qualquer outra coisa que não seja a pré-venda e cupom fiscal. Ok? Tá claro, né? Tá? Ele deixou claro aqui, né? Ó, orçamento, pedido, qualquer outro documento de controle interno. Bom, aonde que eu coloco esse DAV, né? Ok, esse trem, como diz aqui em Minas, né? Onde é que eu coloco esse trem? É o seguinte, o DAV, ele pode ser colocado numa folha de no mínimo A5, né? No mínimo uma folha A5, no mínimo. Ok? Pode ser mais, tá? No mínimo uma folha A5, ou então você pode colocar na impressora fiscal. Para fazer o DAV, você segue um cabeçalho e um rodapé, e o conteúdo é seu. Deixa eu mostrar para vocês aqui o cabeçalho e o rodapé do DAV, tá? Ó. Autentica. Só um minutinho. Tá aqui, ó. Isso aqui é um cabeçalho e rodapé. Opa. Vamos lá. Isso aqui é uma definição do cabeçalho e rodapé do DAV, tá? Deixa eu só ver mais uma coisa aqui, só um minutinho. Se ele vai buscar para minha autenticação. Aqui, ó. Esse aqui é um documento DAV, tá vendo? Ó, um cabeçalho, tá aqui, ó, um cabeçalho, ok, ó, um cabeçalho, um corpo que você vai rechear e um rodapé, é verdade a indicação desse documento. Tamanho mínimo, tá? Pode ser mais, ó, formato A5, beleza? Ok? Isso aqui é o DAV, legal? E o conteúdo você dá. Se eu quiser colocar o DAV na impressora fiscal, eu também posso, só que ele vai dentro de um relatório gerencial. Lembram o que era relatório gerencial, né? Que não faz mais a X antes, não é isso? Na matricial você fazia um gerencial, saia uma X antes, né? Na MFD não tem mais isso. Você abre o gerencial e aí tem um cabeçalho específico para aquilo lá, recheia ele e fecha. Diga lá. LX300, tá? Essa aqui, ó. Essa aqui, ó, onde está o laser point? Tá. Rapaz. Tô quase dando CD do Chaves pra você, cara. Rapaz. Tá bom. Boa, obrigado. Você pode mandar um formulário pré-impresso, né? Mas eu vou fazer o seguinte, legal, eu vou submeter essa dúvida aí, tá? Eu tenho um mailing de todo mundo que tá aqui hoje, eu vou responder essa dúvida pro mailing para todo mundo, tá bom? Você já passou por uma pergunta dessa aí, não? De se pode ter as linhas ou não? Porque é uma coisa interessante, às vezes atrapalha mesmo, né? O cara quer só tirar as linhas e deixar só o esqueleto, né? Entendeu? É, que ele fala assim, ó, modelo de documento, né? Talvez as linhas, porque na matricial fica pontilhado, né? Não é isso? Você não consegue fazer uma linha contínua, é isso? Demora, né? Tá. Entendi. Como é que é o seu nome, desculpa? Ítalo, eu vou fazer uma consulta aos órgãos certificadores, todos eles, e respondo para todo mundo pelo mail aqui, tá bom? Beleza? Quem quiser fazer o DAV na impressora fiscal, pessoal, também segue o tamanho da bobina, ok? Tá, o tamanho da bobina lá para fazer o DAV, legal? Dúvidas sobre o DAV? Diga lá. Na nossa empresa, a gente tem um foco nos telefones, que a pessoa fazer venda mais para atacado, né? Certo. No caso, um cliente nosso, uma impressorinha, ela é pequenininha, para ele imprimir os itens que a pessoa pediu. Certo. Na hora, a pessoa vai, faz o pedido, quando a pessoa chega na empresa, descarrega o pedido, emite a nota. Certo. Só que esse documento, eu acredito que ele se encaixa no DAV, só que ele é do tamanho do bobina. Certo. Só que não é na impressora fiscal. Entendi, aí não pode mais, não é permitido mais. Né? Não é porque assim, você estava usando até para um fim muito justo, né? Mas tinha pessoas que estavam usando, infelizmente, como todas as áreas, né? Tem bons e maus, né? Tinha software que estava usando o DAV, né? Que não era DAV antes, na verdade era orçamento, né? E dava para o cara como cupom fiscal, aí ficava chato. Eu mesmo já recebi no material de construção um orçamento, o cara queria provar para mim que aquilo era um cupom fiscal. Entendeu? Então é complicado. Por isso que eu acho que teve essa trava aqui, né? De ou é A5, ou se for pequenininho tem que ser numa impressorinha fiscal. Beleza? Tá bom? Deixa eu só passar para vocês aqui um pouco essa questão de linha de tempo dentro do estabelecimento comercial. Olha que interessante, ó. Aqui, ó. O cara chegou lá no estabelecimento comercial para fazer a compra dele, beleza? Aí ele chegou lá e falou assim, ó, quando é que custa aí o joelho invertido de 2 polegadas? Aí o cara falou, no sistema